Naum, capítulo de número 3. Faremos a leitura de todo o capítulo. Logo após uma breve introdução, apenas objetivando recapitular algumas informações deixadas semana passada, sobretudo porque eram informações históricas, adentramos imediatamente no texto bíblico. Naum, capítulo de número 3. Acompanhe atentamente a leitura do texto bíblico. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, o galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, levantarei as abas de tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo, e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Pute e Líbia o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Também tu, Nínive, serás embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras com figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca dos que os há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma a forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto. Ainda que te multiplicas como o gafanhoto e te multiplicas como a locusta, ainda que fizesse os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes no dia de frio. Em subindo o sol voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria. Os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos retomar então a respeito da retrospectiva, lembrando da divisão do reino, e o reino então sofreu aquela divisão, deixando de ser uma unidade, passando a ser Reino do Norte e Reino do Sul, em 930. E de 930 a.C. até 722, existiu o assim chamado Reino do Norte, cuja capital era Samaria, um reino que teve uma duração de aproximadamente 208 anos.
um reino marcado por instabilidade política, diversas dinastias se sucederam, um reino marcado pelo sincretismo religioso, uma disputa constante a respeito de efetivamente quem era rei, se Jeová ou se Baal, uma liderança ineficaz, uma liderança pífia, uma liderança fraca. Os seus reis não governavam com prontidão, os seus reis não governavam com eficiência, os seus reis não governavam com sabedoria. Então sempre foi um reino marcado pelas contínuas e sucessivas sucessões e interrupções dos projetos. E mais, um reino que buscou o seu fortalecimento, o seu crescimento, o seu desenvolvimento e o seu progresso, não baseado no temor ao Senhor, antes nas alianças que ele havia forjado com as demais nações. Não é pecado ter alianças, ter acordos com outras nações. O problema é quando se coloca o coração nos acordos. O problema é quando se descansa nas nações. Agora mesmo nós estamos vendo aqui em nosso país, de um lado, uma celebração. A visita do nosso presidente aos Estados Unidos foi tida por um grupo como exitosa, como benéfica, como tendo resultados promissores. Há um outro grupo que não, que acha que a visita foi mais uma jogada de marketing do que qualquer outra coisa. Bom, essa não é a questão. A grande questão é se nós estamos confiando de que possíveis acordos, eles efetivamente trarão a solução para os nossos problemas. Ou se a solução para os nossos problemas, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, para os obstáculos que vivenciamos, eles serão solucionados por nações estrangeiras. Então, quem é o nosso braço forte? Quem é a nossa fortaleza? Quem é que nos sustenta? Essa era a grande questão. Na visão do Reino do Norte, dos seus líderes, do seu povo, as alianças eram fundamentais para a prosperidade, o desenvolvimento e o crescimento do povo, e eles desprezavam ao próprio Deus. Tomando aqui como exemplo, trágico exemplo, o que aconteceu no Reino do Norte, cuja capital era Samaria, será que muitas vezes nós não agimos da mesma maneira? Embora não tenhamos a coragem de pronunciar isso, embora não tenhamos a coragem de divulgar assim, mas muitas vezes nós estamos colocando a nossa vida, a vida da nossa família, o nosso bem-estar, o nosso desenvolvimento, nas questões externas, nos recursos externos. Colocamos talvez no nosso êxito profissional, colocamos talvez no nosso êxito acadêmico, colocamos talvez no nosso êxito monetário. Quem são os nossos ajudadores, em quem efetivamente descansamos? Se não for única e exclusivamente o Senhor, nós estamos perdidos, nós estamos cometendo idolatria, nós criamos um ídolo e depositamos a nossa confiança no ídolo. Então, o fracasso, a derrocada, a falência do Reino do Norte vem por conta da sua instabilidade política, do seu sincretismo religioso, dos seus líderes incompetentes e da confiança que o reino tinha em alianças estrangeiras para o seu bem-estar, para o seu desenvolvimento, para o seu progresso, quando a nossa confiança deve estar no Senhor. Se vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, durante o período ainda do Reino do Norte, 2 profetas se destacaram. Elias, com uma visão macro, uma visão nacional, num período aí determinado pelos estudiosos como 875 a 848 a.C., e sucedendo Elias, o profeta Eliseu, que vai então de 848 a 797, o seu ministério, tendo a sua atuação mais voltada para as questões pessoais, para o micro. Então, há uma diferença na atuação ministerial destes 2 grandes homens que Deus suscitou para alertar, para instruir, para advertir a nação que insistiu em desviar-se do caminho do Senhor. Ainda temos a atuação de outros profetas, como por exemplo Jonas, Amós e Oséias.
O cerco a Samaria levou 3 anos, 725 a 722. E em 722, então, Samaria caiu, o reino do norte deixou de existir, porque a Assíria dominou de forma plena toda aquela região. E a capital da Assíria, não esqueça, era Nínive. Agora sim, chegamos aqui no capítulo 3, no nosso texto, que trata especificamente da cidade. E o tema do estudo de hoje é o justo juízo de Deus. Vamos começar então aqui uma rápida abordagem do texto de hoje. É um texto com 19 versículos. E eu espero que eu seja rápido, porque às vezes a guisa de introdução eu digo rápido e quando eu vejo 21 horas. E aí eu fico pensando então em vocês. Se ele diz que é rápido e demora até às 9, imagina no dia que ele disser que é longo, o que é que não vai acontecer aqui, né? Então eu espero cumprir minha promessa e chegar até às 20 horas e 30 minutos. Lembremos-nos de uma coisa: a misericórdia precede o juízo. O aviso, o alerta precede o castigo. O castigo não vem sem que antes haja o aviso, sem que haja o sinal. E o texto aqui no capítulo de número 3 começa com uma expressão, que é uma expressão que traz um grande alerta. Não é um alerta, é um grande alerta. O texto começa com um ai. Mas não é um ai baixinho. Eu fiz assim esse ai baixinho para não assustar vocês. É um ai profundo. É um ai que vem do âmago, do centro, do ser. Não é um ai formal. Às vezes a gente vê alguém escorregando assim, diz ai, aí dá aquele sorrisinho, né? Que acha bonito a cena. Não é esse ai. É um ai de dor. É um ai de lamento. É um ai que expressa sofrimento. O ai aqui é um ai que traduz condenação e que expressa a maldição que está para ser derramada sobre a cidade. É assim que o texto começa. Começa com uma advertência. E eu chamo a sua preciosa atenção para o fato de que a primeira advertência, ela fora dada muitos anos antes. Há mais de um século antes, quando Jonas esteve naquela cidade, quando Jonas trouxe a palavra de Deus àquele povo, quando aquele povo entendeu, quando aquele povo expressou arrependimento, quando aquele povo demonstrou quebrantamento, e por conta do seu arrependimento, do seu quebrantamento, do conserto de vida, o povo, a cidade, então foram poupados. O alerta veio bem antes, e novamente o alerta soa aqui, ai. Certamente que é um elemento presente na vida dos profetas que nós aqui já estudamos. Vimos a presença do ai em Abacuque, no capítulo 2, de 6 a 16, ele vai emitir alguns ais com relação à Babilônia. Abacuque é muito enfático com relação a essa questão. Vimos também em Sofonias, capítulo 2, versículo 5, capítulo 3, versículo 1, a respeito de Jerusalém e de diversos povos. No livro do profeta Isaías, no capítulo 5, de 8 a 22, nós temos uma série de ais, agora com relação a diversas classes. Depois dê uma olhadinha ali no profeta Isaías, ai daquele, ai daquele, ai daquele. São classes distintas, são classes diversas, é um texto abrangente. E temos também dos lábios do Senhor Jesus, conforme registrado em Mateus capítulo 23, de 13 a 29, de forma muito particular, direcionada aos líderes religiosos. Ai de vós, escribas e fariseus. E aí nós temos uma relação. Esses ais, eles deveriam ser recebidos com reverência.
eles deveriam ser recebidos com temor, eles deveriam ser recebidos com tremor. Por quê? Porque eles procedem do próprio Deus, que faz com que eles cheguem ao povo pela instrumentalidade do profeta. Mas é o próprio Deus quem está sinalizando àqueles destinatários por meio do profeta. De sorte que eles deveriam ser recebidos com muita cautela, de sorte que eles deveriam ser recebidos com muito temor. O grande problema dos ouvintes originais, quer os ouvintes de Naum, quer os ouvintes de Abacuque, quer os ouvintes de Sofonias, quer os ouvintes de Isaías, quer os ouvintes do Senhor Jesus, é que eles, na sua grande maioria, disseram: isso nunca irá acontecer, isso nunca irá suceder. Vamos tocando a vida desse jeito, porque como foi até aqui, será no futuro. E o desprezo pela advertência do próprio Deus certamente traz as suas consequências. Portanto, não despreze os sinais, não despreze as palavras de advertência, não menospreze aquilo que o próprio Deus nos dá em sua palavra, objetivando que venhamos a corrigir o nosso caminhar, para que não venhamos a ser afligidos, porque Deus é amor, e no seu amor Ele exerce sua santa e justa justiça. Então, a misericórdia precede o juízo. Qual é a causa do ai? O que é que causou o ai? O que é que deu início a esta expressão de advertência? Vejamos nós. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Versículo 1, versículo de número 4. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Então, vejamos as causas aqui para a advertência. Primeiro, era uma cidade pautada na violência, era uma cidade sanguinária. Meus amados irmãos, muitas vezes nós temos uma percepção tão equivocada a respeito da visão de Deus. Nós imaginamos que Deus não está atento ao que acontece, Ele está atento ao que acontece em uma nação, Ele está atento ao que acontece em uma cidade, Ele está atento ao que acontece em uma família, Ele está atento ao que acontece em uma vida. Ele não está só atento às pessoas que estão, de certa forma, atreladas à igreja, ou aqui ao judaísmo. Ele estava atento absolutamente a tudo. E como ser moral, a sua lei tem validade sobre todos, sobre aqueles que reconhecem e sobre aqueles que negligenciam, sobre aqueles que acatam e sobre aqueles que desprezam. É uma única lei, uma lei que é vigente para todos, e Ele haverá de requerer de todos. E aqui ele está então cobrando o fato de ser Nínive uma cidade sanguinária, uma cidade que tinha prazer no derramamento de sangue, ou seja, uma cidade onde os moradores, uma cidade onde a liderança, uma cidade onde aqueles que tinham o governo, eles eram completamente insensíveis ao drama do mais fraco, e eles não se opunham ao derramamento de sangue. Hoje nós temos uma estatística que acabou de ser publicada, se eu não estou enganado, foi publicada hoje, que mais de 150 mil crianças e adolescentes foram vítimas de balas perdidas ou de armas de fogo nos últimos 10 anos. 150 mil crianças e adolescentes no nosso país em 10 anos. Se nós formos somar a isso
outras atitudes que demonstram a violência, o descalabro, a insensibilidade, certamente nós ficaremos ainda mais aterrorizados. Foi publicado que o nosso trânsito mata mais que a guerra da Síria. Já imaginou uma coisa dessa? O trânsito em nosso país causa mais vítimas do que a guerra na Síria. Então é algo impressionante, é algo estarrecedor. E quando nós pensamos, mas Deus não está preocupado com essas coisas, Deus está preocupado é com a igreja, se a igreja está indo bem. Ora, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e quando o homem atinge, ataca, destrói aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus haverá de chamar aquele que é o agressor. Deus haverá de chamar aquele que é o causador do mal. E aqui eu não estou falando do exercício da justiça, a quem foi confiado efetivamente punir os culpados. Não estou falando disso. Eu estou falando de vingança, eu estou falando de ação violenta, eu estou falando de uma ação que não pensa, não respeita, não cuida da vida alheia. Samaria, a vida humana não valia nada. Samaria, a vida humana não tinha nenhuma importância. Era uma cidade sanguinária. Nós não podemos nos acostumar com a violência e achar que a violência é algo normal. Os responsáveis serão punidos, os responsáveis serão chamados a prestar contas diante de Deus. Mas era uma cidade onde a mentira prevalecia a ponto do texto dizer toda cheia de mentira. Mentira é engano, mentira é trapaça. Mentira tem a ação de ludibriar o outro. Então era uma cidade que não exercia a integridade, que não exercia o caráter. A mentira corria solta, o engano corria solto nessa cidade. Mas havia roubo, as pessoas estavam se apropriando do que não pertencia, do que não era lícito, do que não era correto. Elas estavam tomando, quer de forma furtiva, quer de forma explícita, e elas iam tomando. Eu gosto de trazer alguns dados, só para elucidar aqui, porque muitas vezes nós estamos num contexto tão distante, né? Estamos aqui há mais de 2.600 anos de distância disso aqui, mas quando nós tomamos conhecimento de que o órgão responsável pela distribuição de terras a pessoas pobres faz um levantamento, e nós temos um senador da República, vários deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, pessoas milionárias, ricas, sendo beneficiadas com a distribuição de terras, porque foram cadastrados como necessitados, como pobres. O que é isso, irmãos? O pobre cada vez mais pobre, e o rico cada vez mais rico. Não há uma área que seja poupada. Educação leva o dinheiro da reforma das escolas. Saúde leva o dinheiro dos hospitais. Transporte leva o dinheiro do transporte. Estrada leva o dinheiro do... Não poupa nada, não poupa ninguém. Será que a gente não conhece esse quadro na nossa nação? Será que nós estamos alheios a isso? A corrupção, que graça. Está pensando que Deus não vai pedir contas? Deus vai pedir contas. Porque quantos morrem por conta desse desvio de recursos? Quer nos hospitais, quer de fome, quer em acidentes, quando as rodovias deveriam ser duplicadas. Aí as pessoas pensam, Deus não está preocupado, Deus não está atento a nada disso. Deus só quer saber da igreja, se a gente chegou na hora do culto certo, se fez tudo certinho. Ele só quer saber daqui. Ele é Senhor aqui, é Senhor lá fora. Do Senhor é a terra e a sua
plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, os nossos magistrados, os nossos políticos, os nossos líderes, eles se preparem, porque eles haverão de prestar contas ao justo juiz. E ali, meus amigos, nem adianta recorrer ao STF e pedir um habeas corpus preventivo, nem salvo-conduto, porque não tem, diante do justo juiz não tem nada disso. Agora, se nós imaginarmos que nós não temos que andar na linha, só são eles, nós estamos equivocados também, viu? Porque nós temos que andar na linha, nós temos que dar o exemplo, nós não podemos só ficar criticando, porque se nós somos insensíveis à dor do outro, se nós enganamos o outro, se nós nos apropriamos do que não nos pertence, estamos em melhor condição do que eles? Pelo contrário, sobre nós pesa maior rigor, porque a quem mais for dado, mais vai se exigir. Maior juízo é sobre aquele que conhece. Quanto maior for a luz, maior será a prestação de contas. Mas aqui são as causas pelas quais Nínive será punida. Mas ela será punida pela sua perversidade, pois, diz o texto, e não solta a sua presa. Isso aqui diz respeito àquelas pessoas que eram levadas para o exílio, né? Elas eram levadas para o exílio e eles levavam os exilados à exaustão, e eles não tinham nenhum pudor de rechear suas fortificações com os corpos dos exilados. Muitas vezes os corpos dos exilados foram deixados para servir de base, de estrutura para as suas grandes construções. Eles iam misturando lá com a massa. Então era uma cidade que não era capaz de soltar a sua presa, era perversa. E eu finalizo aqui a sessão das causas, trazendo à tona ainda a prostituição e a feitiçaria. A prostituição e a feitiçaria, bem como a violência, a mentira, o roubo e a perversidade, estava tudo isso associado à forma de culto vigente em Samaria. Samaria havia esquecido a convocação que lhe fora feita pelo próprio Deus por intermédio de Jonas. Samaria já havia esquecido tudo aquilo que lhe acontecera de bom, de positivo, por conta do arrependimento, da conversão, da mudança de vida, do conserto, já tinha esquecido tudo, agora caminhava numa outra senda, seguia um outro caminho. Sua maior divindade era uma divindade que privilegiava a prostituição cultual. Então a prostituição, os desvios, os desmandos, as imoralidades, estava tudo abarcado no guarda-chuva da religião. A feitiçaria era algo comum, corriqueiro. Então, como o homem crê, assim ele pratica. Irmãos, não tem como você crer de um jeito e, dentro da naturalidade, praticar outro. Você pode até saber o que é certo e fazer o que é errado. Saber o certo e fazer o errado é uma coisa. Crer, no sentido de confiar, no sentido de vivenciar, não lhe permite viver o errado. Então nós temos que distinguir isso. Como o pastor Hernandes costuma dizer aqui, eu vou usar uma expressão dele, a ética é filha da teologia. Você pratica como você crê, como você acredita, você faz. Então lá tudo isso estava atrelado à forma de vida dos cidadãos, porque era assim que eles viviam. Então Deus diz, por conta destes comportamentos que decorrem da crença, vocês serão julgados, vocês serão sentenciados. E só para não passar em branco, Roberto, para não dizer que eu não falei nada a respeito disso, já que eu abordei dois aspectos do nosso país hoje, vale ressaltar que a imoralidade, a pornografia no nosso país
agora tem um clichê de arte. Então, a nossa sociedade começa a ser condescendente, começa a ser tolerante, começa até a aplaudir a imoralidade debaixo do guarda-chuva da arte, da expressão cultural. Qualquer expressão cultural contrária à Escritura é maligna e deve ser rejeitada, não importa qual seja ela. E a igreja não pode ter uma opinião diferente. É contrário às Escrituras, atenta contra o princípio estabelecido por Deus, o juízo virá. Não importa o nome que a sociedade atribua, não importa o pacote, o papel que esteja revestindo o ato, Deus trará juízo. Vamos para as consequências. As causas da advertência já foram dadas. Vamos para as consequências. A partir do versículo de número 5, as consequências, de 5 a 7. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas da tua saia sobre o teu rosto, e mostrarei às nações a tua nudez, e aos reinos as tuas vergonhas. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo, e te porei por espetáculo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti, e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Como é que nós podemos ter aqui uma percepção a respeito disso, meus amados irmãos? Se nós tomarmos como base uma grande cidade do nosso país, como por exemplo São Paulo, ou uma grande metrópole, como por exemplo Nova York, Londres ou Paris, que nós conhecemos a respeito da sua beleza, que nós conhecemos a respeito do seu esplendor, que nós conhecemos a respeito do luxo. Certamente que temos problemas sociais, e não poucos problemas sociais, mas geralmente dos problemas sociais não se faz destaque da beleza, da grandeza, da pujança, seja ela econômica, seja ela artística, cultural. As questões estão postas. E aqui nós tínhamos então a capital, a metrópole do mundo de então, a referência, a maior cidade. E o que é que o texto nos diz a respeito desta grande cidade? Uma cidade que era uma potência econômica, uma cidade que era uma potência militar, uma cidade que era uma potência cultural, uma cidade que se destacava, que se sobressaía, uma cidade relevante. Exemplo, Tóquio, Pequim, opulência, grandeza, crescimento. É a respeito de uma cidade, comparativamente falando, com as que eu mencionei, para aquele período que nós estamos tratando. Então, quais são as consequências para essa grande cidade? Primeiro, morte em massa. Essa é a primeira consequência, morte em massa. A tal ponto, nos diz aqui o versículo de número 3, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. No dia em que Deus haveria de derramar a sua ira sobre a cidade, por meio da invasão do exército da Babilônia, que chegaria e causaria destruição, a mortandade seria significativa. Não alguns mortos, não muitos mortos, porém uma carnificina, a ponto de serem tantos que os que conseguissem fugir estariam tropeçando sobre os mortos. Então essa seria a primeira consequência da desobediência daquela cidade, a destruição do seu povo. Quando uma população é dizimada, dependendo a quantidade de mortos, nós sabemos
que dificilmente haverá uma possibilidade de ressurgimento daquela cidade, daquele país. Nós temos aqui uma pessoa que é profissional na área de história e pode depois afirmar isso para os senhores. Eu espero que eu não cometa agora uma imprudência histórica. Porém, a Guerra do Paraguai trouxe para aquele país, devido ao grande número de mortos da sua população, sobretudo masculina, uma condição de atraso, uma condição de inferioridade entre as outras nações. É ou não é, Tito? Quando estourou a Guerra do Paraguai, mas os soldados paraguaios foram mortos aos milhares. Os homens, os jovens, a força de trabalho. E o Paraguai ainda, penso eu, não conseguiu se reerguer completamente aquilo que aconteceu já há tanto tempo atrás. Então o fato era uma sentença de que aquela cidade ela não seria mais reconstruída, ela não se soergueria, ela não teria mais vida própria, porque a sua população seria dizimada. Esse é o primeiro aspecto, quando a população é dizimada. Segundo, aqui é uma metáfora. A metáfora é a metáfora de alguém não que se despiu, porque no nosso país agora virou moda as pessoas se despirem. Mas aqui é quem foi despido. E o texto diz então que a cidade seria despida. É uma metáfora, ela ficaria nua, ela seria exposta ao público, numa expressão clara de vergonha e desonra. Aquilo não se daria literalmente, aquilo era uma metáfora mostrando que a cidade seria desonrada, que a cidade seria envergonhada. Mas, o que é que o texto nos diz aqui? Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Haveria mais o quê? Haveria humilhação e desprezo. Então tudo isso estaria acontecendo em Nínive. Morte em massa dos seus moradores, vergonha pública, desonra total, eles seriam humilhados e desprezados. E mais, eles seriam abandonados. Não haveria socorro, não haveria clemência, não haveria misericórdia, não haveria sensibilidade da parte de ninguém para com o drama deles. Olha o que diz o texto: há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. E aí vem uma pergunta retórica: quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Não haveria. Mas se você lembrar bem, as causas estavam postas e envolviam violência, insensibilidade, apropriação indevida, e agora ela seria punida com a perda da sua população, com vergonha, com desonra, com humilhação, com desprezo, com repulsa e com abandono. Está posto aqui então o que haveria de acontecer com aquela cidade, símbolo de tudo que nós já mencionamos, capital do maior império. Mas quando tudo está funcionando bem, quando tudo está dando certo, uma profecia de que a destruição chegará não é recebida com credulidade. Exemplo, quando Noé construía a arca, sua geração não recebia com credulidade, não dava credibilidade. Por quê? Não havia qualquer possibilidade concreta de uma inundação, de um dilúvio. Sodoma e Gomorra, qual é a evidência de descaminhos? Qual é a evidência de fracasso? Qual é a evidência de penúria?
E eu chamo sua atenção que quando Abraão e Ló chegaram naquele momento decisivo de separação, diz-nos o texto que Ló olhou o quê? As campinas do Jordão. E ele levou sua família para aquele lugar próspero, para aquele lugar bonito, para aquele lugar significativo, que foi justamente o lugar que tragou a sua família. Então, cuidado, porque as aparências enganam. Cuidado. Aquele homem olhou as campinas e disse: olha, aqui é tudo de bom, aqui eu vou poder cuidar dos meus rebanhos, cuidar da minha família. Mal sabia ele que estava levando sua família para juízo. Entrou rico, saiu como? Quantas ovelhas ele levou? Quanto gado ele levou? Quantos servos ele levou? Nada. Mas é impressionante que o texto diz que na hora da partilha, está mencionado lá, que ele ficou encantado com as campinas do Jordão, que era justamente onde estava Sodoma e Gomorra. Quem é que ia acreditar que aquilo ali ia acabar como acabou? Aqui no texto, o profeta está antes da destruição de Nínive. Ele não está descrevendo a destruição de Nínive porque ele já viu. Ele está antes da destruição. E Nínive caminhava célere. E Nínive seguia o seu ritmo normal. Porém, o profeta vai lançar mão de um recurso didático. Está aqui no versículo de número 8. És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar, e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta sem limite. Pute e Líbia, o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Está se falando de algo que aconteceu no ano de 663 a.C., que foi uma ação que a própria Assíria desencadeou, e Amon era Tebas. Tebas era uma cidade importantíssima, uma cidade gloriosa, uma cidade esplendorosa, e a própria Assíria a destruiu, a fulminou. Tebas, que era uma potência econômica, militar, que tinha alianças, foi devastada. E aqui o profeta está dizendo o seguinte: preste bem atenção, porque o que vocês fizeram em Tebas, como vocês agiram em Tebas, como Tebas era gloriosa e veio a ser ruínas, assim também será com vocês. E aqui, meus amados, o que é que nós destacamos da parte do profeta? Primeiro, o profeta dizendo aos seus leitores originais, e a nós, consequentemente, acerca do poder de Deus. Não existe cidade forte, não existe cidade grande, não existe cidade próspera que resista ao poder de Deus. Assim como não existe homem forte, próspero, rico, mulher próspera, forte, rica, que possam resistir ao poder de Deus. O poder de Deus supera todos os demais poderes, subjuga todos os demais poderes. Portanto, estava aqui algo claro e patente a respeito do poder daquele que haveria de operar todas as coisas, mas da sua fidelidade. A sua palavra for empenhada, a sua palavra não voltaria vazia, não seria lançada por terra. Portanto, meu amado irmão, eu quero encorajar você a confiar nas promessas de Deus. Nenhuma de suas promessas deixará de cumprir-se. Ele é fiel a si, e a sua palavra jamais será envergonhada. Então eles podiam esperar que o dia deles haveria de chegar, era uma promessa, mas o seu justo juízo e a sua
imparcialidade. E aqui eu volto a dizer algo que eu já disse anteriormente. O que o homem semear, isso também ceifará. Então aqui estava claro o justo juízo de Deus. Para que não houvesse dúvidas acerca do agente da ação, o profeta vai deixar isso claro no versículo 5. Porque alguém poderia dizer o seguinte: foi um desacerto econômico, foi um desacerto militar, foi um imprevisto agrícola, foi um momento de despreparo, foi um momento de incidente, foi uma coincidência. Para que essas expressões não fossem usadas, o profeta diz assim, no versículo 5: eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Então tudo que haveria de decorrer ali é consequência do juízo de Deus. A Babilônia chegaria e faria aquilo porque Deus havia determinado. Não era nada como as pessoas costumam dizer, que a história se repete, ela é cíclica. Não, a história é linear, Deus está no controle da história e Ele faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Então era o próprio Deus que estava movendo, agindo, conduzindo, direcionando todas as questões, as grandes questões e as pequenas questões. Então Deus é o Senhor que exerce justo juiz, e aqui de 11 a 19 está devidamente claro o seu agir. Conclusão, meus amados irmãos, para que eu cumpra a minha palavra, são exatamente 20 horas e 30 minutos. O arrependimento é fundamental na nossa caminhada. Todos os dias nós devemos colocar diante de Deus aquilo que nós pensamos, que nós realizamos, que nós proferimos, que desagradou o seu santo coração. Todos os dias nós devemos pedir perdão a Deus pelo bem que nós deixamos de praticar, por aquilo que de forma proativa deveríamos ter feito e nos omitimos, nos acovardamos, nos tornamos indiferentes. Nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados, nós precisamos pedir a Deus o perdão para os nossos pecados, não de uma forma mecânica, não de uma forma que efetivamente não expresse o nosso arrependimento. Não vale aquela fraseologia tão comum no meio evangélico para demonstrar piedade: perdoe a multidão de pecados, ou perdoe a multidão dos meus pecados. Essa frase está totalmente errada. Totalmente errada. Ou porque não ora com frequência e acumulou tanto pecado, ou porque peca de uma forma desavergonhada. Essa é a expressão. Então, não é assim. O arrependimento faz parte da vida cristã. Agora tem uma outra palavra. Assim como o resultado da regeneração é fé e arrependimento, o arrependimento tem consigo uma companheira, dona Olga. Tem uma companheira, que é a obediência. Não existe arrependimento sem obediência. Quem está arrependido está disposto a obedecer, está disposto a corrigir, está disposto a consertar, está disposto a tomar um novo caminho, um novo rumo. Não existe arrependimento sem obediência. E aqui finalizo, só para vocês ficarem com uma imagem e não terminar sem nenhuma imagem, a parábola do filho pródigo. Caindo em si,
Ele disse: quantas pessoas lá na casa do meu pai tem pouco fartura e eu aqui não estou nem comendo aquilo que os porcos comem. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o texto diz que, levantando-se, foi. Então tem que cair em si, tem que refletir e tem que agir. Se ele ficasse arrependido lá, nenhuma mudança teria efetivamente acontecido. Então lembremos-nos que o arrependimento traz consigo a obediência.